Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da anatomia humana, agora abordando na nossa parte 2 a fase da anatomia moderna. Então, a anatomia moderna ela é marcada pela publicação da obra de Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica, em 1543, que marcou uma nova era no estudo da anatomia. Então, com a publicação dessa obra, a anatomia passou a ser vista de uma forma mais objetiva, como uma disciplina realmente formal. Então, Andreas Vesalius ele publicou esse livro, essa obra. Ela vem dividida em 7 partes, onde ele aborda os ossos, os músculos, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o abdômen, o coração e os pulmões e o cérebro. Então, aqui nós temos a imagem do Andreas Vesalius. Ele nasceu em Bruxelas, em 1514, frequentou as universidades de Pádua, Paris e Louvain, recebeu o diploma de médico em Pádua no ano de 1537 e com ele a anatomia tomou um novo rumo. Então, é por isso que se chama de anatomia moderna. Nessa fase da anatomia moderna, uma grande característica foi o desenvolvimento dos chamados teatros anatômicos, onde eram praticadas as dissecações diante dos alunos, daquelas pessoas que estavam a estudar, sobretudo nos cursos médicos. Então, aqui nós temos um exemplo de um lindo teatro anatômico, na verdade o primeiro teatro anatômico, que é o Teatro Anatômico de Pádua. Então, ele foi fundado em 1595 e ele foi considerado um marco para o estudo da anatomia durante o século XVI. Então, vocês observem a arquitetura desse teatro. Então, aqui era onde o corpo era dissecado e os alunos ficavam nessas camadas observando. Então, ele já foi criado com um projeto como de iluminação natural, com uma parte acima que dava para iluminar, inclusive que funcionava até para retirada de odores também, dos cheiros ruins nesse espaço. Então, foi realmente considerado um grande avanço. E é nesse teatro anatômico onde está a inscrição latina, Mors Ubgau te succurrere vitae, que significa onde a morte é feliz em ajudar a vida. Então, aqui nós vemos a entrada desse teatro com essa frase que inspirou outras frases parecidas, inclusive aqui nós colocamos também para estar presente no memorial em gratidão aos cadáveres doados ao nosso departamento. Que a imagem, hoje em dia, ele com a iluminação, realmente é um teatro magnífico que fica na cidade de Pádua, na Itália. E lá foi onde também Andreas Vesalius chegou a dissecar e a fazer os seus estudos anatômicos. Então, uma característica da anatomia moderna foi justamente a presença marcante das dissecações humanas, ainda sofrendo discriminação, dificuldades para que elas fossem inseridas, mas elas foram, de fato, inseridas nas escolas. E aí começaram a surgir, desses estudos anatômicos a partir de dissecações humanas, a publicação de vários livros e atlas com ilustrações detalhadas. Então, aqui nós temos uma imagem, uma pintura de Rembrandt, de 1632, uma pintura famosa, a lição de anatomia de Dr. Tulpe. Então, aqui, na verdade, foi o Aris Kindt, um ladrão que foi condenado à morte por assalto à mão armada. E aqui os alunos observando a dissecação e ele fazendo, inclusive a imagem nem está sob o aspecto anatômico de posição de forma mais adequada, mas essa representação ficou muito famosa. Então, quem quiser dar uma olhada mais sobre essa imagem, vocês podem observá-la na nossa postagem sobre arte e anatomia lá no Instagram do Programa de Doação de Corpos da UFPB. Então, vocês vejam, a dissecação começou a existir, mas não se tinha cadáveres para se realizar a dissecação, então tornou-se um problema. E o que aconteceu foi também os roubos de cadáveres pela violação de túmulos por ladrões profissionais que passaram a suprir essas escolas de anatomia. Então criou-se um problema ético, uma questão ética muito importante. Então, embora fosse proibido violar os túmulos nessa época, vender os corpos não era. Então isso foi o que começou a ter uma questão ética importante. Então, as pessoas começavam a roubar os corpos para poder vender para as faculdades daquela época. Então, eram chamados ressuscitadores ou ressurrecionistas, e com isso
Inclusive se criaram as chamadas gaiolas de putrefação para impedir que aquele corpo fosse roubado. Então existiam essas gaiolas em alguns casos, né? As pessoas poderiam comprar para proteger que o corpo fosse roubado. E temos uma história muito famosa e curiosa até, que se deu em Edimburgo, na Escócia, né? A história de William Harry e William Burke, que eram dois irlandeses que ficaram famosos por negociar corpos, né, no período de 1827 e 1828. Então, os crimes anatômicos de Burke e Harry, eles são descritos até hoje. Então, na verdade, o William Harry e o William Burke, o William Harry ele tinha uma pensão junto com a sua esposa. O William Burke era amigo dele e também com sua esposa eles administravam essa pensão. E o que aconteceu foi que o Donald, ele tinha se hospedado nessa pensão e quando ele faleceu ele ficou com um débito, né, de algumas libras, né, na verdade de 4 libras a pensão. E aí eles tiveram a ideia de justamente vender esse corpo para a faculdade. Então eles roubaram esse corpo do Sr. Donald e venderam para a faculdade da época ao preço de 7 libras. Então começou com essa história, né, dessa venda desse corpo desse senhor que faleceu. E aí, a partir daí, eles começaram a ver que isso poderia dar dinheiro. Então, de fato, eles vieram a fazer o primeiro assassinato do senhor Joseph, que era um senhor que estava também hospedado nessa pensão, bem debilitado, adoentado, e até pela questão, eles não queriam que essa doença, que fosse descoberto que esse senhor estava doente lá, para não ter prejuízo para os negócios. E o que aconteceu foi que eles asfixiaram esse senhor e também levaram esse corpo para vender. Então, na verdade, eles vendiam os corpos para o Colégio Real de Cirurgiões, para o Dr. Knox. O Dr. Knox, ele, na verdade, ele recebia os corpos, não perguntava muita coisa, e pelo contrário, quando eles levaram o primeiro corpo, ele falou: ficaria feliz em vê-los novamente em breve. Então isso deu um ânimo ao William Harry e ao William Burke para justamente continuarem executando esses crimes para que pudessem estar levando esses corpos para o Colégio Real de Cirurgiões. Então começaram a entregar corpos cada vez mais frescos e o valor valia entre 8 e 10 libras. Então eles começaram a também cometer assassinatos, levar o quanto antes o corpo para poder render mais para eles, até que eles levaram o corpo de uma prostituta, a Mary Patterson. O Burke ele tinha tido um relacionamento com a Mary e levou para casa, e ela estava bêbada, e diante das confusões que se geraram, né, em relação à esposa e etc., terminaram resolvendo por matá-la também. E nisso, quando o corpo dela foi levado ao Colégio Real de Cirurgiões, o corpo foi reconhecido e já se criou uma certa suspeita. Até que no Halloween de 1828 eles fazem a 16ª vítima. Então eles são nesse momento descobertos por outros inquilinos da pensão, Anne e James, e são então denunciados. Então aqui eles terminaram cometendo o 16º assassinato, o corpo ficou embaixo da cama e Anne e James descobriram e foram então denunciar a polícia. Eles ainda tentaram subornar, mas não tiveram sucesso. Então, nesse momento, William Harry terminou delatando Burke para ter uma pena menor. E em 28 de janeiro de 1829, o Burke ele foi enforcado e dissecado publicamente diante de uma plateia de 25.000 pessoas pelos relatos históricos. Então se fala que inclusive as pessoas ocuparam essas construções, esses prédios, né, alugaram essas como camarotes para poder visualizar essa execução. Então a partir daí o termo Burke foi usado para se referir a assassinato por sufocamento, né, foi muito utilizado nesse sentido. E quem quiser ver detalhes sobre essa história, esse blog está muito bom. Tá? Então ele tem detalhes, todas as imagens e o detalhamento do histórico, né, de tudo que ocorreu com William Harry e William Burke. Ainda na penalidade de William Burke, o esqueleto dele ele foi conservado e ele se encontra até hoje, né, na Universidade de Medicina de Edimburgo. A pele de William Burke foi utilizada para fazer capa de alguns livros. Então, isso tudo fez parte da pena que ele sofreu
por esses assassinatos. E tivemos também a produção de um filme em 2010, na verdade num caráter mais de comédia, o filme Burke e Hare, que mostra a saga deles dois cometendo esses crimes. Então eu confesso que eu não assisti, mas fica aí a possibilidade, de entender um pouquinho mais como foi que aconteceu essa história. Bom, na anatomia, no final da anatomia moderna, no final do século XIX, nós tivemos, na verdade no início do século XIX, 1830, nós tivemos a aprovação pelo parlamento na Inglaterra, o Anatomy Act, que criou providências legais para o recebimento de corpos não reclamados pelas escolas de medicina. Então, por isso que o corpo considerado não reclamado, ele poderia ser, assim, recebido pelas faculdades. Com isso, começou-se a se ter, nos últimos anos, nos últimos séculos, então, a evolução das técnicas de estudo de anatomia, mas as questões éticas, elas estão sempre presentes e observando, as condutas diante do ensino anatômico. Aqui nós temos uma outra imagem, uma outra pintura, do Thomas Eakins, The Agnew Clinic, já do final do século XIX, onde nós observamos também um momento de dissecação. Aqui já é possível observar que já começa a ter uma paramentação, aventais, os bisturis, então um instrumental, toda uma técnica, uma certa proteção e cuidado. Então se começa a ter a técnica e os procedimentos já mais desenvolvidos para a prática da dissecação. Tá? Já observamos a presença também feminina, a presença da enfermeira aqui auxiliando no procedimento e os observadores aqui para aprender a técnica cirúrgica. Então, quem quiser também dar uma olhada mais nessa história dessa pintura, pode observar na nossa postagem no Instagram do Programa de Doação de Corpos. Nessa época, então, diante de tudo que aconteceu sobre o aspecto ético, a questão desses roubos, a manipulação do corpo, então foi quando Karl Rokitansky ele escreveu a oração ao cadáver desconhecido, ao cadáver respeito e agradecimento. Então essa oração ela está presente em todos os cenários anatômicos, hoje em dia nas faculdades, os alunos conhecem e proclamam para justamente deixar registrado o respeito que nós temos que ter diante do estudo com o cadáver daquela vida, que se foi, mas que está ali promovendo o conhecimento de vários alunos para que eles venham no futuro a salvar vidas, que é a ideia aqui também do nosso programa de doação de corpos. Então nós estimulamos muito, através da cerimônia em homenagem ao cadáver desconhecido, com os alunos ingressantes na faculdade, e também estamos a construir um memorial em gratidão a todos os corpos doados. Então, Karl Rokitansky ele foi um médico austríaco da Universidade de Viena e estima-se que ele tenha supervisionado cerca de 70 mil autópsias durante a vida, e conduzido presencialmente ele mesmo cerca de 30 mil autópsias durante os 45 anos em que ele atuou. Então ele desenvolveu aí a técnica de autópsia de Rokitansky, mas de fato o maior legado que ele deixou foi justamente essa oração ao cadáver desconhecido. E aí nós temos a anatomia contemporânea a partir de 1895 com o primeiro Congresso Internacional de Anatomia na Basileia, na Suíça. Então aqui foi começada a se fazer a adequação dos termos anatômicos, a Basel Nomina Anatômica, e foi daí que surgiu a terminologia anatômica. Tivemos assim nos últimos anos, no século XX e agora início do século XXI, a evolução dessas técnicas de estudo, a criação de legislação pertinente ao avanço científico, e o cadáver continua sendo a principal fonte de informação, o principal livro para o entendimento anatômico do profissional de saúde. E por isso que a nossa logo do programa de doação de corpos, ela coloca a figura humana, no formato também aqui dentro de um livro, para deixar isso bem registrado, a questão do cadáver como sendo o principal livro do ensino da anatomia. E tivemos a evolução também das técnicas de conservação dos corpos, a formalização, glicerinação, a salina, mumificação, plastinação e cadáver fresco, que nós vamos abordar na nossa próxima videoaula. Aqui é a imagem da nossa múmia, do nosso ossário, peças glicerinadas, uma peça de plastinação e aqui a utilização do cadáver fresco.